Pessoal, dando continuidade ao tema de vacinologia reversa e bioinformática, hoje a gente vai então realizar alguns exercícios utilizando um conjunto de proteínas e a partir desse conjunto a gente vai tentar selecionar aquelas proteínas que são mais interessantes, né, como possíveis alvos vacinais. Essas proteínas pertencem ao mesmo organismo e esse organismo é uma bactéria gram-negativa. Então a gente precisa lembrar, né, aquelas características que são interessantes para esse tipo de organismo. As proteínas que a gente quer identificar, é interessante que elas sejam proteínas expostas na superfície dessa bactéria. Então, essas proteínas elas precisam ter peptídeo sinal, que vai direcionar essa proteína para a membrana. Essas proteínas não podem conter hélices transmembrânicas, porque no caso de gram-negativos, essa estrutura de hélice transmembrânica vai fazer com que a proteína fique localizada na membrana interna, e a gente quer proteínas na membrana externa. Então, a proteína não pode conter hélice transmembrânica, mas ela pode conter barril beta. Né? Então, na verdade, é interessante que ela contenha barril beta. Então, a gente vai fazer essa filtragem. A gente quer proteínas de membrana externa, a gente quer que ela tenha peptídeo sinal, e a gente quer que ela não contenha hélices transmembrânicas. E a gente vai partir então desse conjunto de 10 proteínas que foram disponibilizadas neste arquivo e vamos rodar diferentes ferramentas de bioinformática para selecionar as proteínas que contêm as nossas características de interesse. Então, esse arquivo está disponível nesse link aqui, vou colocar na descrição do vídeo. E esse é o conteúdo do arquivo. Então a gente tem 10 proteínas não identificadas, sendo que destas eu vou realizar a análise das primeiras duas proteínas, e a ideia é que vocês realizem a análise das outras 8 e sumarizem todos os resultados em uma tabela, identificando aquelas que são alvos interessantes. Aqui um exemplo de como que a gente pode organizar, né, essa tabela de informações. Então a gente vai usar uma identificação de qual sequência que a gente está trabalhando, se ela tem ou não tem peptídeo sinal, se ela tem ou não tem hélice transmembrânica, tem ou não tem estrutura de barril beta, se a localização celular dela indica que é uma proteína de membrana externa, e se ela tem epítopos de MHC tipo 1 e MHC tipo 2. Qual dos dois a gente vai levar mais em consideração na hora de selecionar um possível alvo vacinal? Vai depender do tipo de patógeno que a gente está trabalhando. Se for um patógeno intracelular, pode ser interessante a gente olhar mais para o MHC tipo 1. Então a gente quer simplesmente que essa bactéria, né, ela seja reconhecida por células, tem antígenos que são reconhecidos por células apresentadoras de antígeno, enfim. Daí faz sentido a gente trabalhar com MHC tipo 2. Tá? E a gente também pode adicionar aqui outros tipos de epítopos, né? A gente pode ter epítopos de célula B também. Né? Então, isso varia, né, de acordo com o patógeno que a gente está trabalhando. Então, para fazer a análise do peptídeo sinal, a gente vai utilizar a ferramenta Signal P, versão 5, e a gente precisa colocar aqui a sequência que a gente vai analisar. Então, eu vou copiar aqui a sequência 1 e vou marcar aqui que o organismo é gram-negativo. Vou clicar aqui em Submit. Então, temos aqui o resultado. Ele não identificou a proteína como sendo, contendo peptídeo sinal. Então, eu vou marcar aqui no sequence ID, vou botar aqui o ID sec_1, e aqui no peptídeo sinal eu vou botar um 0. Vou voltar aqui agora para o meu arquivo, vou selecionar a sequência 2
Vou vir aqui no Signal P e vou rodar a mesma análise agora para sequência 2. Então agora para a sequência 2 ele está identificando aqui que ele conseguiu predizer um peptídeo sinal e que o sítio de clivagem desse peptídeo sinal é entre as posições 25 e 26. Então a probabilidade é de 88%, né, dessa proteína conter um peptídeo sinal. Então eu vou marcar aqui na tabela o SEC2 como uma proteína que contém peptídeo sinal. Então aqui eu vou botar o valor 1. Vou repetir a análise da hélice transmembrânica para essas duas proteínas. Vou selecionar aqui a proteína SEC1. Vou lá aqui. Vou submeter. E aí notem que ele informou aqui que a proteína tem uma região no começo que possivelmente é um peptídeo sinal, tá? Mas aqui toda a proteína na análise final dele está dizendo que toda a proteína dele está fora da membrana, tá? Então essa sequência ela pode conter um peptídeo sinal, mas aqui na predição dele, não tem nenhuma hélice identificada. E o peptídeo sinal nada mais é do que uma hélice transmembrânica que fica no início da proteína, que depois é clivado por alguma enzima específica, tá? Então, aqui não há nenhum indicativo que essa proteína contenha hélice transmembrânica, senão a topologia dela teria aqui um outside e depois um inside, né? Teria várias regiõezinhas aqui identificando a proteína como sendo de membrana e ela tendo regiões dentro e fora da membrana, tá? Como nesse exemplo que a gente está vendo aí na tela. Então vejam que a gente tem várias regiõezinhas aí que são transmembrânicas, né? E aí no gráfico a gente vê regiõezinhas em vermelho, né? Mais proeminentes, que são regiões possivelmente transmembrânicas. Então cada uma dessas regiõezinhas aí é uma hélice diferente que está presente nessa proteína. Então, agora eu vou repetir aqui a análise para a proteína 2. Então agora ele identificou uma região de hélice transmembrânica aqui, tá? Mas ele informa que essa região transmembrânica aqui, em vermelho, ela é também uma possível hélice transmembrânica, tá? É uma possível região de peptídeo sinal, tá? Então, como está bem no começo, isso aqui vai ser clivado junto com o peptídeo sinal, porque de fato isso aqui corresponde ao peptídeo sinal, tá? Então a proteína madura ela não vai ter regiões transmembrânicas, tá? Então isso aqui não é um problema para a gente. Então eu vou marcar tanto a proteína 1 quanto a proteína 2 aqui, vou marcar com um 0. Tá? Ela não possui essa característica de hélice transmembrânica. Tá? Apesar da proteína 2 ter essa regiãozinha aqui identificada, ela na verdade é o peptídeo sinal. Tá? Diferente daquele exemplo que a gente tinha visto antes, que a gente tinha várias regiõezinhas aqui ao longo da proteína com regiões transmembrânicas. Agora, para rodar a análise de proteínas com estrutura de barril beta, a gente vai usar essa ferramenta aqui, o HHOMP. Tá? Então eu vou selecionar aquela minha primeira proteína aqui, sequência 1. Vou lá aqui. E vou clicar aqui em Submit. Então agora o programa terminou de rodar e ele não encontrou nenhum hit. Ou seja, ele não encontrou nenhuma proteína de barril beta com estrutura parecida. Tá? Então, a princípio, essa proteína aqui ela não é uma proteína barril beta. Vamos agora tentar rodar com a proteína 2, mas antes eu vou marcar aqui, isso aqui com 0. A gente não teve hit, a gente não teve um resultado positivo.
Agora eu vou rodar aqui com a proteína 2. Então a gente tem aqui o resultado, ó, do HH1 para a segunda proteína. Vejam que ele está mostrando aqui que a probabilidade da proteína ser uma OMP é de 100%. Então aqui a gente tem todos os hits que foram encontrados para essa proteína. Então a gente pode marcar aqui um 1 aqui com relação à estrutura de barril beta. Né? E agora o que nos falta apenas é a predição de localização subcelular, tá? Utilizando alguma ferramenta complementar para a gente verificar que de fato a localização dessa proteína é a membrana. Tá? Então para isso a gente vai usar o Celo. Essa aqui é a interface do Celo. Já vi marcadinho aqui como padrão para proteínas de bactérias gram-negativas, tá? E para sequências de proteínas. Ele também aceita sequência de DNA. Então, eu vou selecionar aqui a nossa primeira proteína, sequência 1. Vou rodar a análise, clicar aqui em Submit. E vejam que a localização que deu com maior probabilidade foi a citoplasmática. Tá? Então eu vou marcar aqui na localização como um 0, tá? Porque essa característica ela não é interessante para a gente. Então, agora eu vou selecionar a nossa sequência 2 e vou repetir a análise. Vou colocar aqui a sequência 2, clicar em Submit. E aqui agora ele informa para a sequência 2 que a localização mais provável é a membrana externa, outer membrane, uma pontuação bastante alta. Então eu vou marcar aqui como 1 aqui na localização. Para completar, pessoal, a nossa análise de vasculologia reversa, a gente também pode utilizar informações de imunoinformática, ou seja, algoritmos que preveem características imunológicas sobre as nossas sequências. Então, eu posso pegar, por exemplo, a minha sequência 1 aqui, a sequência 2, e analisar ela nessa ferramenta chamada NetMHC, que vai fazer a identificação de epítopos dentro da minha sequência, que são apresentados através de MHC tipo 1. Isso é interessante caso esse organismo que eu esteja trabalhando seja uma bactéria que infecta o meio intracelular. Então, digamos que essa bactéria infecte alguma célula, ela pode, algumas dessas proteínas dessa bactéria podem vir a ser apresentadas através do MHC tipo 1 e então o sistema imune poderia então reconhecer essas proteínas e responder, né, de modo a destruir aquelas células infectadas. Então a gente pode prever essa característica, né, se alguma das proteínas vai ser apresentada via MHC tipo 1 com essa ferramenta aqui. Então eu vou colar aqui a sequência 1. Eu preciso selecionar um tamanho de peptídeo, né, então eu vou selecionar aqui o tamanho 9. E eu preciso selecionar quais alelos do MHC, né, do HLA, vão ser utilizados. Então vou selecionar todos aqui que ele possui disponíveis. E vou clicar aqui em Submit. E aí notem que a gente tem todos os peptídeos com tamanho 9 gerados aqui. Tá? A gente tem a predição para cada um deles. E notem que alguns deles possuem essa identificação WB de weak binder, ou seja, ligador fraco, né? Vai ser reconhecido com pouca afinidade. E a gente vai ter os strong binders, que vão ser aqueles que têm alta afinidade pelo MHC. E a gente vai ter essas predições aqui para os diferentes alelos do MHC. Tá? Então a gente tem aqui a proteína para o primeiro alelo, para o segundo alelo. Notem que a gente vai tendo aqui algumas
uns pedacinhos da nossa proteína, ó, vão tendo aqui esses identificados como weak binders. Ó. Temos uns que são strong binders. Ó. Então, como é que a gente faz para sumarizar essa informação? Uma das formas seria contar quantos weak binders e quantos strong binders a gente tem. Então, para facilitar minha vida, ó, eu vou dar um Ctrl F aqui, ó, no Chrome, e vou pedir para ele contar quantas vezes aparece essa maior ou igual aqui WB, né, que é uma, isso aqui na verdade é só uma setinha que ele usa para indicar. E aqui aparece 15 vezes os strong binders, os weak binders, quer dizer. E aqui aparece 15 vezes os weak binders. Então, se eu verificar aqui todas as vezes que ele mostra, ó, ele está marcando aqui esses 15. Então eu vou colocar aqui no MHC tipo 1, vou botar 15 WB, vírgula, e colocar aqui depois os strong binders. Ó. A gente tem 3 strong binders. Ó. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, vou marcar aqui 3 SB. Vou repetir essa mesma análise para proteína 2. Então agora eu vou pegar aqui a proteína 2. Vou selecionar aqui todos, selecionar aqui 9. E agora eu vou contar aqui também quantos weak binders a gente tem. Acho que temos mais, temos 88 weak binders. Ó. Então eu vou marcar aqui 88 weak binders. Strong binders temos 61. Então, strong binders. Então, claro que essa proteína 2 aqui, ela é maior, né? Então ela também tem mais chances de ter regiões, né, imunogênicas. Mas reparem que ela também é a proteína que é de membrana externa. Né? Então ela também se mostra interessante, ó, porque ela tem mais antígenos e também porque ela tem a localização mais relevante, né, para um alvo vacinal. A forma que a gente pode predizer se a proteína tem epítopos de MHC tipo 1, a gente também pode predizer se ela tem epítopos de MHC tipo 2, né, que vão interagir com esse tipo de receptor do sistema imune. Então, para isso, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui as nossas proteínas, ó, e vamos utilizar aqui essa ferramenta NetHMHC 2. Eu vou colar aqui a sequência 1, vou manter o tamanho de peptídeo padrão aqui e vou selecionar todos os alelos do HLA e vou clicar aqui em Submit. Ó, então a gente tem aqui uma tabela um pouco diferente, tá, do NetMHC1, mas a gente também tem a mesma anotação, Weak Binders e Strong Binders. Tá? Então a gente também pode fazer uma busca aqui para ver quantas vezes ocorre cada um desses termos, né? Então vejam que eles estão ocorrendo só nessa tabelinha aqui, ó. Então eu posso verificar quantos Weak Binders e quantos Strong Binders eu tenho. Então, weak binders, eu tenho para essa primeira proteína, eu tenho aqui identificados 273. Tá? Então, eu vou marcar aqui para MHC tipo 2. Isso, claro, isso é para todos os alelos, tá? Que ele testou. Tá? Então, não dá para a gente comparar com o MHC tipo 1, né? Porque é um número de alelos diferentes.
A gente tem 273, então. Weak binders. E nós temos 47 strong binders. Agora vamos analisar a nossa sequência 2. Vou selecionar aqui ela. Então, demorou um pouquinho mais que a primeira proteína, porque a gente tem mais aminoácidos nessa aqui. Eu vou fazer também a sumarização de quantos weak binders a gente tem. A gente tem 1449. Vou marcar aqui. E quantos strong binders a gente tem ao todo? 373. Então, a gente conseguiu identificar que essa proteína aqui, estruturalmente, ela tem as características mais interessantes. Ela possui peptídeo sinal, ela não possui hélice transmembrânica, ela possui estrutura de barril beta, e a localização dela predita é a localização na membrana externa, a localização de interesse para esse trabalho. E também ela possui esse número bastante elevado de epítopos em relação à proteína 1, né? Tanto para MHC tipo 1, caso seja de interesse para esse organismo, quanto para MHC tipo 2. Então, essa proteína aqui, se a gente tivesse que escolher entre essas duas, é a candidata mais interessante. Mas aqui no nosso arquivo ali a gente tem 10 proteínas. Então é interessante agora que vocês rodem as análises para as outras 8 proteínas e vejam se tem mais alguma que seria interessante incluir como candidato no desenvolvimento de uma possível doença contra esse organismo.